Chegamos à unidade 4 da nossa disciplina e a unidade 4 ela vai tratar dos modelos de comunicação, né, e extensão rural. E essa unidade ela foi dividida em 2 aulas para o melhor entendimento e os objetivos dessa unidade. Então, portanto, a aula 1 ela vai tratar justamente dos modelos de comunicação e como se deu origem à extensão rural no contexto brasileiro. E a aula 2 vai ser uma aula complementar para entender a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem como pressuposto todo um processo participativo e que é importante, né, nesse contexto da educação brasileira. Então, vamos à aula 1. A aula 1 que vai tratar dos modelos de comunicação. Porque vocês podem até se perguntar, por que modelos de comunicação e educação? Por quê? Comunicação seria o termo mais correto para traduzir o que significa, o significado mesmo do que fazer pedagógico, que é a extensão rural. Então, Paulo Freire, ele traz um texto que tem como título Comunicação ou Extensão? Porque nesse contexto de implantação da extensão rural no Brasil, é importante situar esse período, que é a década de 70, está acontecendo no mundo todo, e no Brasil não é diferente, as transformações decorrentes desse período de guerra, né? E as sociedades, melhor dizendo, as sociedades mundiais estão demandando a produção de alimentos para essas sociedades. E países como o Brasil e outros países da América Latina, eles vão ser procurados, né, para se implantar esse modelo de extensão rural. Quer dizer, a agricultura ela está passando por um processo que Graziano denomina de modernização da agricultura. E com a modernização da agricultura vem todas as consequências também socioambientais que hoje nós vivemos. Mas vamos situar melhor esse período. Então, o período da década de 70, o governo brasileiro, faz um convênio com os Estados Unidos, onde está se dando uma experiência com relação a esse diálogo entre as universidades, né, e o campo. Então, esse modelo de extensão rural, ele é trazido para o Brasil com o nome, né, de difusionismo, quer dizer, a difusão daqueles conhecimentos que foram, né, experimentados no campo, das sociedades do campo dos Estados Unidos. Elas vão servir de modelo para a implantação da extensão rural nos países subdesenvolvidos, no caso, o Brasil. E é com esse convênio do governo brasileiro com os Estados Unidos que esse modelo de extensão ele é implantado. E com ele, né, se traz toda uma forma de produzir. Por isso que tem a relação entre a produção familiar e a educação rural. Como é que se dá isso? Então, esse modelo, que ficou conhecido nos Estados Unidos como modelo clássico, e quando ele é trazido para o Brasil, ele vem com o nome de difusionismo. Então, a difusão desse pacote tecnológico, ele se dá num contexto em que as sociedades rurais estão passando também por grandes problemas. Um dos problemas, claro que não é problema que pode ser solucionado, é um problema que pode ser solucionado, que é a questão mesmo da educação no campo. E é aí que vem as primeiras tentativas do governo, porque esse pacote tecnológico só daria certo se essas sociedades fossem alfabetizadas. E esse foi um dos problemas que foram levantados para a implantação da extensão rural no Brasil. E tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que está se implantando esse modelo de agricultura moderna, né, está se dando também pelo governo a implantação da alfabetização de adultos.
E esse modelo de alfabetização, ele tem como princípio a pedagogia freiriana, que hoje nós conhecemos como a pedagogia de Paulo Freire. E a partir da pedagogia de Paulo Freire, que tem com base a educação popular, né, é que essas sociedades elas vão ser alfabetizadas. Então, é a primeira tentativa do governo, né, a primeira preocupação do governo com as sociedades do campo para um programa de alfabetização de adultos. Porque esse era o impasse para a implantação desse modelo no Brasil, né? Então, nessa unidade, nós vamos aprofundar esses processos, como é que se deu esse processo de implantação da extensão rural no contexto brasileiro, tendo como pano de fundo esses conflitos, né, das sociedades camponesas, desde a questão mesmo da terra, né, porque esse modelo deu certo nos Estados Unidos. Por quê? Porque os produtores dos Estados Unidos, eles tinham uma coisa fundamental para que esse pacote desse certo, que era a posse da terra. E nas sociedades brasileiras, esse é um grande problema, a questão fundiária. As sociedades rurais não têm posse, elas não têm título da terra, melhor dizendo. Elas têm a posse da terra, mas não têm título, né? Então, esse foi um dos primeiros impasses. Mas o fato é que esse modelo de extensão, ele foi sendo institucionalizado no Brasil. E nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, esse modelo de extensão rural, ele teve, né, características próprias e, de certa forma, ele foi implantado com certo sucesso. Mas vamos trazer para o contexto de Amazônia. E aí nós podemos constatar que no contexto amazônico, esse modelo ele não vai se dar de uma forma como se deu nas outras regiões brasileiras. Porque a Amazônia, até nesse período, ela está passando também por um processo de integração ao projeto de desenvolvimento do Brasil, porque até então a Amazônia ela não fazia parte, né, do governo brasileiro em termos de projetos de desenvolvimento, né? Então é a partir das décadas de 60, 70 que a Amazônia passa a integrar o governo brasileiro enquanto, né, projeto de desenvolvimento. E é constatado pelos autores também da nossa região que talvez, né, esse modelo de extensão rural não tenha malogrado aqui na região amazônica, porque encontrou também essas peculiaridades que são próprias da nossa região. E, de certa forma, isso foi uma coisa boa para as sociedades daqui, esse modelo não ter sido implantado como ele deveria, porque a Amazônia, como sabemos, tem todo um bioma bem específico, né? E nesse pacote tecnológico, para plantar, tinha que derrubar tudo, né? E se sabe que não pode se derrubar a floresta, porque a floresta ela tem toda uma dinâmica, né? Então, isso de certa forma foi uma coisa boa aqui para as nossas sociedades, desse modelo não ter sido implantado como foi implantado nas outras regiões brasileiras. E foi a partir, então, de todo esse desenvolvimento, dessa política no Brasil, que se criaram em cada estado. Essa política foi executada a partir de agências de extensão rural, conhecida como Emater. Aqui também no Amazonas, não sei se em Roraima também tem o mesmo nome, de Emater, mas hoje, né, essa agência de extensão rural, ela passou por mudanças e hoje chama-se IDAM, né, que é o IDAM aqui no Amazonas. Não sei em Roraima qual é a agência de extensão rural, mas vocês vão procurar saber. Tanto quem está no Amazonas, quem está em Roraima, vai fazer uma pesquisa de campo para saber como é que a política nacional de extensão rural e assistência técnica ela está sendo executada aí na sua cidade. É importante conhecer a política, por isso temos uma aula específica somente da política nacional, porque a política nacional de assistência técnica ela é uma política recente, né? E ela foi, então, todo esse processo de extensão rural, de comunicação rural, ele foi retomado, né? Foi retomado e essa política foi reelaborada.
Então, hoje nós temos uma Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a PNATE, né? E que ela foi elaborada com os princípios participativos, quer dizer, ela foi elaborada a partir da base. Então, todo o processo dela foi participativo. Então, por isso nós vamos aprofundar melhor isso nas nossas aulas e relacionar esse processo educativo com a nossa disciplina, que é o que trata, né, a introdução à educação agrária. Então, vamos lá ao nosso fórum. Então, na sala do fórum, nós vamos poder também aprofundar melhor, tirar nossas dúvidas a respeito desse processo educativo da extensão rural no Brasil.